Olá, nessa aula nós vamos discutir resistência e resistividade elétrica. Resistência, resistividade elétrica e condutividade, a lei de Ohm e uma visão microscópica da lei de Ohm. O comportamento de materiais na presença do campo eletrostático já foi apresentado e subdividido entre condutores, isolantes e semicondutores. No caso de condutores, nós temos um grande número de portadores de carga livres com alta mobilidade de carga na presença de um campo eletrostático externo. Quando aplicamos um campo elétrico, as cargas livres se movem segundo a força de Lorentz, apresentando uma aceleração proporcional à sua massa. Pensando em elétrons livres, como um gás, temos os mesmos acelerando. Mas como os elétrons não se movem livremente pelo condutor, pois eles colidem com íons, átomos, moléculas, etc., deve existir uma outra força agindo sobre os elétrons, no sentido contrário ao movimento deles, o que caracteriza uma espécie de força de atrito. Ao ocorrer essas colisões, uma parcela de energia de cada elétron é transferida para outros constituintes, e o elétron é desviado de sua direção inicial para uma direção completamente aleatória. As colisões dissipam a energia cinética dos elétrons, fazendo com que seu movimento torne-se desordenado. Mas como o campo elétrico ainda age sobre o condutor, ele torna a introduzir um ordenamento na velocidade dos elétrons, que se mantém até a ocorrência da próxima colisão. Portanto, a velocidade de cada elétron pode ser descrita como a velocidade do elétron é a velocidade inicial que ele teve no choque anterior, que deu uma velocidade aleatória qualquer para ele, mais a aceleração promovida por esse campo elétrico durante um tempo até o próximo choque. Então essa velocidade inicial é aleatória porque ela depende de cada colisão anterior. Essa direção é a direção do campo elétrico. E esse tempo que você está vendo aqui, ele representa o tempo entre uma colisão e a segunda colisão. Então, a primeira colisão e a segunda colisão. E assim sucessivamente. A velocidade aleatória inicial, após uma colisão, tem característica probabilística, pois após cada impacto, o movimento subsequente é orientado em qualquer direção. Logo, temos para o elétron o quê? Exatamente essa equação. E você destaca aqui que essa velocidade é aleatória. E essa direção é a direção do campo elétrico. Permanentemente tenta orientar os elétrons nessa direção que ele está sendo aplicado. Podemos considerar assim que o elétron colide, sua velocidade inicial se modifica, adquirindo uma velocidade aleatória em relação ao campo elétrico aplicado. Sobre a ação de um campo elétrico, num pequeno intervalo de tempo ΔT, que eu vou chamar aqui de tal, o elétron volta a ter velocidade na direção do campo elétrico, aqui no sentido positivo, desse eixo aqui. O gráfico abaixo representa essa situação. Então nós temos o elétron aqui, inicialmente com uma velocidade contrária ao campo elétrico, aí ele é acelerado, começa a ganhar velocidade, ele volta para ter velocidade zero e começa a ganhar velocidade no sentido do campo elétrico e colide com o íon da rede. Nessa hora, ele é espalhado para uma direção qualquer. No caso aqui, escolhemos uma direção negativa, contrária ao movimento. E ele vem para essa posição e repete novamente, sendo acelerado, passa pela velocidade zero, ganha velocidade positiva no sentido do campo e colide. Dessa vez, ele não é totalmente devolvido ou colocado em velocidade contrária ao que ele tinha. Ele vem para uma velocidade um pouco menor, é um desvio lateral. E ele novamente é acelerado, colide. Aqui ele ganha uma velocidade extremamente contrária à velocidade do campo, à direção do campo elétrico, ou sentido do campo elétrico, melhor dizendo. E aí ele volta ao processo dele. Então você percebe nesse gráfico que os choques ocorrem em tempos não necessariamente iguais.
Porque vai depender exatamente da direção que a velocidade inicial assume depois da colisão, e é aleatório. Ao fazer essa média estatística das colisões, nós vamos ter uma velocidade inicial aleatória nula em relação ao campo elétrico aplicado. Porque, na média, cada hora ele desvia, cada vez que ele se choca com I, ele desvia para uma direção aleatória. Em média, como não tem uma preferência, nós vamos partir do pressuposto que todas as direções são igualmente prováveis quando ele colide, a média vai dar zero. Então, na equação que nós tínhamos, você vai ter o quê? Você vai ter aqui a velocidade é igual à velocidade média da velocidade mais a aceleração vezes um tempo médio. Esse tempo médio se representaria a média das colisões, a média do tempo das colisões. E aí você pode dizer que a velocidade está totalmente atrelada a esse ponto aqui, que é o ponto que você tem o campo elétrico, ou seja, a média do tempo de colisão. Esse seria o tempo médio de colisão. E o gráfico seria representado por isso que nós estamos vendo aqui, ó, que é a aceleração vezes o tal, que é o tempo médio, e a direção do campo. E essa é a velocidade média, que é aleatória e acaba sendo nula. Então essa equação te representaria a questão. E aqui então eu teria o que seria a média das colisões. Tempo médio de colisão. Quando eu venho para mantenho essa ideia, eu posso dizer, bom, então qual é a média da velocidade desses elétrons? A média da velocidade, ou do modo da velocidade, seria o que eu vou admitir como a velocidade de arrasto. Velocidade de arrasto seria o quê? Ora, quando ele parte daqui, que eu vou considerar a velocidade zero, após um choque, e ganha uma velocidade, que em média vai ser essa velocidade final, eu posso entender que daqui até aqui a média que ele tem é essa velocidade final dividida por 2. Então, essa seria a velocidade média de arrasto, a velocidade final dividida por 2. Mas a velocidade final depende da aceleração, que depende do campo elétrico que eu apliquei, vezes esse tempo médio de colisão dividido por 2, que é a média da velocidade. Então, o que eu posso ver aqui? Eu posso ver que, considerando que a força é a que vai gerar essa aceleração, considerando que é uma aceleração não relativística, ou seja, eu não vou ter alteração da massa do elétron, eu não estou lidando com velocidades relativísticas. Então a minha aceleração depende só da variação da velocidade, não da massa. Eu não estou lidando com um acelerador de partículas, estou lidando com um elétron dentro de um condutor. Então a massa pode ser considerada aqui constante. A força é a força elétrica. É a carga do elétron vezes o campo elétrico aplicado é igual a massa vezes a variação da velocidade do elétron dividido pelo tempo. Então eu posso dizer que a variação da velocidade, passando esse termo para cá e esse termo para cá, a variação da velocidade é o que? A carga vezes o campo elétrico vezes a variação do tempo dividido pela massa do elétron. Tendo isso em mente, que a variação da velocidade é a carga do elétron vezes o campo elétrico aplicado vezes o tempo dividido pela massa, e levando em consideração que essa variação da velocidade é a variação de zero até a velocidade final, ou seja, é igual à velocidade final, e que o tempo com que ele vai ganhar essa velocidade é o tempo médio de uma colisão, que é o tal, eu posso voltar e olhar e falar o seguinte, bom, a minha velocidade de arrasto é a velocidade final dividido por 2, mas a velocidade final ela pode ser substituída pelo ΔV aqui. Então eu posso colocar esse termo aqui no lugar da velocidade final. Esse termo aqui, ó, esse termo aqui eu coloco no lugar da velocidade final aqui, ó. E aí eu tenho o quê? Eu tenho E, que é a carga vezes o campo, tempo médio de colisão sobre 2m. E isso vai ser o quê? A média da velocidade de arrasto. Aí eu vou relembrar da equação da corrente. Corrente é o quê? Variação de carga sobre tempo.
Aí é número de portadores por unidade de volume vezes a carga de cada portador vezes a seção transversal vezes a velocidade de arrasto. Ora, mas a velocidade de arrasto eu posso substituir por esse termo. Então é número de portadores por unidade de volume, carga, que é a carga de um elétron, estou fazendo por exemplo do elétron, a seção transversal e o termo que eu coloquei no lugar da velocidade de arrasto. E eu chego à conclusão que essa é a expressão microscópica para a corrente. Quando eu olho isso, eu posso vir aqui, então, essa é a versão microscópica da corrente? Pois bem, a diferença de potencial é nada mais nada menos do que o efeito do campo vezes a distância. Então eu posso dizer que quando eu tenho uma diferença de potencial, eu posso associar o campo vezes a distância como causador dessa diferença de potencial, ou associado. Então eu posso reescrever nessa equação, colocar que a diferença de potencial aqui, que é o V, que eu troquei o ΔV por V, dividido pela distância é o campo. E com isso, eu posso vir na minha expressão microscópica e colocar aqui que a corrente passa a ser o quê? Número de portadores por unidade de volume, vezes a carga do portador, aqui no caso eu estou usando o elétron, ao quadrado, vezes o tempo médio de colisão, sobre 2 vezes a massa, que é uma massa não relativística, e substituo aqui o meu campo E pela tensão sobre a distância. E separo esse fator geométrico aqui da tensão. Quando eu faço isso, eu posso entender um pouco melhor, falando, olha, eu vou separar os valores que são determinados. A seção transversal e o comprimento eu conheço. Eu não conheço o tempo médio de colisão. A massa eu conheço, mas o tempo médio de colisão de um elétron dentro de um condutor, isso vai variar dependendo do condutor. Mas se eu colocar todos esses parâmetros aqui, admitindo que eles existam e sejam definidos como um parâmetro só, eu posso ter isso como 1 sobre a dificuldade ou a resistência de andar. Ou posso entender que aqui a corrente seria proporcional à tensão aplicada, o que seria a condutância desse material, quanto ele conduz. Reescrevendo isso, você vai ter a lei de Ohm, que a corrente é igual a 1 sobre a resistência vezes a tensão, passando para cá a resistência, você vai ter que a tensão é igual a corrente vezes a resistência, ou a resistência vezes a corrente, aonde você conclui que a resistência de um material pode ser associada aos parâmetros microscópicos, que é a massa, número de portadores por unidade de volume, carga ao quadrado e tempo médio de colisão. E os parâmetros geométricos, que é o comprimento desse material e a seção transversal. E eu associo esse parâmetro microscópico aqui ao que eu vou chamar de resistividade. E aí eu tenho que a resistência é a resistividade vezes o comprimento do fio dividido pela seção transversal. Eu queria agradecer a todos e desejar um bom trabalho.